Graça e a paz de Cristo esteja na vida de cada um dos irmãos presentes. Amém. É com muita alegria que vamos iniciar o nosso culto de adoração ao Senhor. É a primeira vez que eu estou aqui na frente. Agradeço a honra que me concederam e peço aos irmãos, se tiver alguma falha, vocês me perdoam, né? E a primeira vez sempre é assim meio... dá assim aquele frio, se chegar na frente, é uma responsabilidade chegar aqui na frente dos irmãos, né, para falar. E eu tenho uma longa vida evangélica, mas sempre fui homem de estar mais no campo, nos trabalhos pesados, né? Não tenho muito dom da palavra, mas eis-me aqui. Então vamos iniciar o nosso culto de adoração com uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te somos gratos, ó Deus, porque aqui tu nos trouxe para te louvar, para te engrandecer, para exaltar o teu santo nome. Ó Senhor, como é bom estarmos na tua casa reunidos, com saúde, com paz, com alegria. Às vezes temos problemas, Senhor, porque muitas são as aflições do justo, mas no final tu livra de todas, ó Deus. Isso é motivo de confiança, de conforto e de certeza que podemos continuar sempre em frente e para o alto, rumo a Cristo, rumo ao nosso Deus. Essa é a nossa pretensão e é o desejo do nosso coração, de estar sempre presente, Senhor, contigo. Em nome de Jesus, Senhor, nos fortaleça, nos mantenha nos caminhos, nas veredas direitas, que nos leve até o Senhor. Nos abençoe nessa caminhada cristã, que não vacilemos, Senhor, que não olhamos para a esquerda nem para a direita, mas que nosso alvo seja sempre o nosso amado Salvador. Obrigado por tudo que o tem nos concedido, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Agora, irmãos, vamos fazer a leitura bíblica do Salmo 141. Eu vou ler o primeiro versículo e os irmãos lerão o seguinte: Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Louvai todos os seus anjos, louvai todas as suas legiões celestes. Louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louve o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. E os estabeleceu para todos sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos, todos. Fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que executam a palavra. Montes e todos os horteiros, árvores frutíferas e todos os cedros. Ervas e árvores, répteis e malares. Reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra. Rapazes e donzelas, velhos e crianças. Louve o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso e sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos nós, com toda a igreja. Nós vamos dar continuidade ao nosso culto de adoração, de louvor. Nós temos agora o momento do culto das crianças e elas vão ouvir a palavra de Deus de acordo com a idade delas, com a capacidade
de entendimento e absorção. E nós também, meus amados, vamos aqui meditar na palavra do Senhor. Nós cantamos, nós adoramos ao Senhor, nós confessamos diante do Senhor que nós somos pecadores, e assim o nosso culto também, ele tem essa parte tão importante que é a meditação na palavra de Deus. É o nosso alimento espiritual. E para isso, meus queridos, eu peço que os irmãos evitem de sair, a não ser numa necessidade, numa dificuldade. Nós entendemos mães com crianças pequenas, nós entendemos essa fase, minha esposa e eu, nós já passamos por isso, e é justificável isto. Mas em outra situação, meus irmãos, por gentileza, para que nós possamos nos concentrar. E tem uma coisinha que não sente a sua falta, que é o celular. Então, pode desligar ele, não vai sentir saudade de você, tá bom? Ele não precisa participar do culto, ele não precisa dar um sinal que ele está vivo no culto, tá bom? Então, vamos desligar o nosso celular, vamos colocar aí no mudo. Eu sempre, quando eu chego com o celular, já deixo ele dentro do carro. Se tocar, está lá dentro do carro, não tem problema, né? Para que a gente, então, se concentre aqui neste momento, eu quero convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia, lá em Apocalipse, capítulo de número 1. Nós vamos ler aqui, eu vou ler aqui, meus irmãos, vocês acompanhem em suas Bíblias, mesmo assentados. Apocalipse capítulo 1, versículos 9 ao 20. Nós vamos ler aqui esse momento em que o Senhor Jesus, ele aparece naquela ilha tão solitária ao apóstolo João, que está ali encerrado nesta ilha, preso. E o Senhor, então, Jesus, aparece a João, e este é o princípio de grandes revelações, de grandes ensinamentos que o Senhor Jesus tem para a igreja. Capítulo 1, versículos 9 em diante, a palavra de Deus nos diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura no peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém. Vamos orar. Pai Celestial, neste momento, Pai, que nós estamos em culto de adoração, ó Pai, obrigado porque nós temos o privilégio, Pai, de nos reunir como igreja, não para assistirmos a um show,
não, Pai, para assistirmos a um espetáculo, mas para cultuarmos ao Senhor, Pai. Nós estamos aqui esta noite para isso. Ó Senhor, toda adoração, todo louvor, toda glória seja dada ao Senhor, Pai. E neste momento, Senhor, acalma o nosso coração, prepara o nosso coração, Pai. Que toda distração seja repreendida pelo Senhor, para que a preciosa semente venha cair em terra preparada, terra fértil. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, há alguns anos atrás, eu tive o privilégio de visitar uma cidade chamada Guaiará, na Bolívia. E eu achei interessante essa cidade, porque ao olhar para aquela cidade, e você visitando a rua principal, era uma cidade pequena, ela foi toda preparada, toda adaptada para receber o visitante, o estrangeiro. Então, as fachadas das lojas eram bonitas, eram modernas, e a rua principal era limpa, e tudo parecia dentro dos conformes. Só que, quando eu fui a esta cidade, eu não fui lá como visitante ou turista, comprador ali de mercadorias, mas eu fui com outro propósito. E nós tivemos o privilégio, então, de visitar alguns bairros desta cidade. E qual é a surpresa? Parecia aqueles cenários de Hollywood, quando aquelas cidades são montadas como cenários, porque ao virar a esquina a realidade era outra. Não mais as ruas limpas, não mais as fachadas das casas e das lojas bonitas, modernas, mas o que a gente via era sujeira, buraco, e o que víamos eram barracos e tudo mais. Parecia outro lugar, outra cidade, outra realidade. E eu fiquei pensando naquilo, e realmente isso me fez pensar em algumas coisas a respeito da nossa própria vida. E ao olhar esse texto, meus irmãos, especialmente o versículo 13, quando nessa primeira frase da visão que João tem, ele diz assim: no meio dos candeeiros, o qual ele explica lá no versículo 20, os candeeiros são as igrejas, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares. Ele descreve aqui a glorificação, Jesus Cristo, que anda no meio das igrejas. Cristo Jesus está no meio das igrejas. E eu fiquei pensando naquela cidade, e muitas vezes a nossa vida, talvez em algum momento, ou talvez seja essa a sua realidade hoje, que se parece mais ou menos com essa cidade. Para quem olha de primeira vista, para quem vê de fora, parece que está tudo certo, parece que está tudo no lugar, parece que está tudo andando conforme aquilo que deve ser. Mas se alguém virar a esquina, se alguém olhar um pouquinho mais adiante, não vai encontrar a mesma realidade, aquela fachada. Aquilo que foi colocado à primeira vista não corresponde àquilo que é. E nesta noite, irmãos, quando nós olhamos aqui esse texto, e nós vemos esse texto sendo escrito numa época de grande perseguição na vida da igreja, perseguições através de imperadores então, aquele império, um imperador após o outro está massacrando a igreja, está jogando cristãos fiéis nas arenas romanas, sendo mortos à espada por animais ferozes, que estão sendo queimados vivos. Essa era a situação da igreja naquele momento, naquela época. E o Senhor então está, enquanto Satanás está tentando destruir a igreja, através do Império Romano, na verdade o Senhor está edificando a igreja. O Senhor está levantando a igreja, abençoando a igreja. É isso que nós vamos ver no Apocalipse. E todo o Apocalipse traz essa palavra pastoral, essa palavra de esperança, de que todas as forças deste mundo
ou as forças hostis do inferno podem atacar a vida da igreja, mas a igreja é do Senhor Jesus, a igreja está sendo edificada por Ele. Mas o que me chama a atenção nesse texto está no versículo 13, e eu quero meditar em cima disto realmente. Cristo anda no meio da igreja. Cristo conhece a nossa vida. E quando o texto diz que o Senhor Jesus, Ele anda no meio da igreja, Ele não anda apenas aonde as coisas estão preparadas para serem vistas, aonde as coisas estão arrumadas para quem está de fora ver e perceber alguma beleza, mas o Senhor Jesus vira todas as esquinas, Ele entra em todas as ruas, Ele conhece cada canto, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece a nossa igreja, e não há nada que está fora do seu olhar. Meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus Cristo está dentro da igreja e o Senhor Jesus Cristo está no meio da igreja. A igreja é o que é, não porque existem pessoas importantes, pessoas ilustres fazendo parte da igreja. A igreja é o que é, não porque alguém que tem algum status ou alguma honra participa do culto. A igreja é o que é, porque o Senhor Jesus está no meio da igreja. O Senhor Jesus anda no meio da igreja, do seu povo. Então Cristo Jesus está no meio da igreja. Meus irmãos, e ele começa a partir do capítulo de número 2, ele começa a falar das 7 igrejas. Ele vai numerando cada igreja, e cada uma delas tem as suas características, e cada uma delas tem os seus defeitos. Das 7 igrejas, apenas 2 dessas igrejas não são citados nenhum defeito. Esta igreja só recebe, essas 2 igrejas, elas só recebem elogios do Senhor Jesus, e uma delas só recebe críticas do Senhor Jesus. Mas o único que conhece a sua igreja é Jesus. E o único que conhece as nossas vidas é o Senhor Jesus. Às vezes nós entramos aqui na igreja, nós vimos para o culto, nós sorrimos para o irmão, nós cumprimentamos o irmão, nós nos assentamos educadamente nos bancos, como deve ser. Mas somente o Senhor Jesus sabe o que está ocorrendo, o que está acontecendo na nossa vida. Só Ele sabe. Porque Ele é o dono da igreja, Ele anda no meio da igreja. E Ele anda entre nós. E Ele andando entre nós, Ele conhece as nossas obras. E Ele conhece a nossa vida. E assim, meus irmãos, nós podemos dizer com toda certeza, você que está aqui esta noite, você que é casado, Deus conhece o seu casamento. Melhor do que você, melhor do que sua esposa ou esposo, Ele conhece o seu casamento. Ele sabe a maneira que você trata o seu marido, Ele sabe a maneira que você trata a sua esposa, os seus filhos, os filhos aos pais. Ele conhece o seu casamento. Ele conhece o que a sua igreja não conhece. Ele conhece a sua casa, o que ninguém deste lugar pode conhecer. Eu me lembro que quando eu era criança, e a minha mãe e minha irmã mais velha eram membros de uma igreja, e de vez em quando o pastor da igreja fazia uma visita surpresa para os membros. Fazia uma visita surpresa. E eu me lembro, eu era criança, bem criança ainda, que essa determinada igreja não podia algumas coisas. Não podia. Entre elas, não podia assistir televisão, e não podia, mulher não podia pôr uma bermuda. Era assim, nesta época, nesta igreja. Só que a minha irmã mais velha não respeitava muito isso não.
né? Não respeitava muito isso não. Então assistia televisão. Bom, eu estava liberado, né? Porque eu não era membro da igreja, era criança, então podia. E eu me lembro que certa vez o pastor chegou de surpresa na casa. Ele chegou de surpresa e foi aquela correria, né? E a minha irmã gritando lá, desliga a televisão. E a minha mãe gritando, veste uma saia. E foi aquela correria. Não adianta esconder. Não há o que esconder. Porque o Senhor Jesus conhece a nossa vida. Você pode esconder do seu esposo, você pode esconder da sua esposa, dos seus pais, dos seus amigos, dos irmãos da igreja, do pastor e de quem quer que seja. E você vai conseguir. Porque nós somos espertos o suficiente para fazer isto. Nós somos espertos o suficiente para esconder de pessoas e realmente temos habilidade para isto. Mas, meus irmãos, o que eu quero chamar a atenção nesta noite é que há alguém, e este alguém é cheio de glória, e este alguém, na descrição, como o texto descreve aqui, o versículo 14, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, e não está falando aqui de velhice, está falando aqui de santidade. É a representação daquele que é santo, e os olhos como chama de fogo, e a referência aqui é que o olhar do Senhor, e ao olhar do Senhor, nada pode escapar. E nós somos tremendamente habilidosos para viver uma vida que realmente não é a realidade. E nós temos todas as artimanhas, os subterfúgios, os artifícios para enganar pessoas e enganar situações por muito tempo. Mas aquele que anda no meio da igreja, ele conhece todas as coisas. E a ele nada escapa. E o Senhor Jesus começa a falar aqui no capítulo 2, versículo 9, e ele cita uma igreja, a igreja de Esmirna, e ele começa a falar aqui que ele conhece, ele usa essa frase, eu conheço, para todas as igrejas. Eu conheço. Ah, fulano, eu conheço. Ele conhece você, ele conhece suas obras, ele conhece os seus pensamentos, ele conhece por onde você anda, ele conhece as suas artimanhas, ele conhece. Capítulo 2, versículo 9, o Senhor também diz para esta igreja, conheço. E o Senhor conhecia a tribulação daquela igreja. Ele não só conhece quando a gente vive de fachada, mas o Senhor conhece também as nossas dores. O Senhor conhece as nossas lágrimas. O Senhor conhece as nossas angústias. O Senhor conhece as nossas necessidades, os nossos desafios. O texto está dizendo, e o Senhor está falando carinhosamente àquela igreja, está falando a nós também nesta noite, para animar o nosso coração, não só para confrontar a nossa vida, mas para animar o nosso coração, dizendo para nós, olha, eu conheço a sua tribulação. E o Senhor conhece, e nós precisamos de fato crer nisso. A igreja que está em Pérgamo, no capítulo 2, versículo 13, novamente ele vai dizer, eu conheço. E o Senhor Jesus começa a falar àquela igreja, ao coração daquela igreja, dizendo, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, e ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. E por duas vezes o Senhor vai dizer àquela igreja que ele a conhecia, ele sabia o que ela enfrentava, ele sabia que na cidade que ela estava instalada, e ali naquela cidade havia um grande culto, na cidade de Pérgamo, dedicado ao Deus da cura,
inclusive havia erguida naquela cidade uma serpente representando este Deus. E ali então o Senhor chama este local, e Pérgamo foi o primeiro local ali na Ásia Menor, aonde o culto ao imperador foi estabelecido. Pela primeira vez em Pérgamo se adora ao imperador. E o Senhor por 2 vezes diz: aí está o trono de Satanás. Aí é onde Satanás habita, mas eu conheço a minha igreja. E um de vocês já foi morto por causa do testemunho. Meus irmãos, ele conhece o lugar onde aquela igreja estava habitando. Ele conhece aqueles que habitavam ali. Ele conhecia a sua igreja. Ele conhece os nossos desafios. Ele conhece quando nós enfrentamos as nossas dificuldades de testemunho. Ele conhece o ambiente em que nós, às vezes, trabalhamos ou estudamos, onde é hostil ao Evangelho, onde pessoas não querem saber de Jesus. Ele conhece quando, mesmo no meio, no seio da nossa família, nós temos grandes e terríveis desafios de professar a nossa fé, de dar o testemunho do Senhor Jesus. A Bíblia fala que o Senhor conhece a sua igreja, e não só num sentido de observação. Aqui o texto não fala de alguém que está de longe observando, mas o texto fala de alguém que está inserido no meio da igreja, para que este conhecer, ele se transforme em ajuda, em estar junto, em caminhar conosco. Irmãos, Jesus tece elogios, como eu falei, apenas a 2 igrejas: a Esmirna, a igreja de Esmirna, que está no capítulo 2, a partir do versículo 8, e a igreja de Filadélfia, que está lá no capítulo 3, a partir do versículo 7. Apenas essas 2 igrejas. E, coincidentemente, são as 2 igrejas mais pobres. As 2 igrejas que quem olhava para elas dizia: essa igreja daqui a um mês fecha as portas. Esses irmãos aí que são poucos e pobres, daqui a um mês eles não aguentam. As 2 igrejas mais pobres, Esmirna e Filadélfia, não recebem de Jesus nenhuma crítica. Pelo contrário, recebe de Jesus grandes elogios. Como Jesus olha diferente, como Jesus tem um olhar diferente para as situações e para as pessoas. Porque às vezes nós olhamos para alguém, nós olhamos para uma pessoa, nós olhamos para uma igreja, e muitas vezes nós fazemos um julgamento a partir do que vemos externamente. Mas Jesus não é assim, e graças a Deus que Ele não é assim. Porque mesmo quando estamos enfraquecidos, mesmo quando estamos derrotados, esmagados, tristes, Ele olha para nós com graça, com misericórdia e com amor. Irmãos, aquilo que impressiona os homens não é necessariamente aquilo que impressiona a Deus. São coisas diferentes. Aquilo que impressiona aos homens às vezes são coisas que, pelo contrário, trazem repulsas a Deus, trazem repulsas ao Senhor. E quando nós olhamos aqui a igreja de Laodiceia, eu quero convidar vocês, porque o texto do capítulo 1 fala de Jesus passeando no meio das igrejas, e aqui então ele começa a mostrar como ele está fazendo isto, e como o Senhor continua passeando no meio do seu povo, no nosso meio. A igreja de Laodiceia é a única igreja que não recebe de Jesus nenhum elogio. Nada. Jesus não elogia nada na vida desta igreja. Pelo contrário, o Senhor Jesus só traz críticas a esta igreja. E nós podemos aprender com ela a respeito disto. E é interessante que o Senhor Jesus, no capítulo 3, quando ele começa a falar
de Laodiceia, no versículo 15, ele diz assim: conheço as tuas obras. Aquele que passeia no meio da igreja, conhece as obras da igreja, que nem és frio, nem quente. Quem deras fosse frio ou fosse quente. Laodiceia era cercada por duas cidades. De um lado, Colossos, que tinha as águas frias, né, medicinais, e águas que eram importantes e famosas. E do outro lado, uma outra cidade chamada Hierápolis, que tinha as águas quentes, termais, que também era famosa, as suas águas. Mas Laodiceia ficava no meio. E Laodiceia recebia uma água vinda por um duto, e quando chegava na cidade, ela chegava morna. E a água morna não servia para nada, nem para beber e nem para medicina. E o Senhor então compara esta igreja com esta água inútil. Ele não está falando aqui necessariamente do fervor espiritual, né? Que você não pode ser morno, você tem que ser quente. Não, ele fala também que você tem que ser frio. Ou você é frio ou você é quente. Ambos têm utilidade. Agora morno não. Morno não tem utilidade. E muitas vezes, essa tem sido o retrato da nossa própria vida. Laodiceia era considerada a igreja mais rica daquele lugar. Porque o texto diz para nós, no versículo 17, quando o Senhor Jesus diz àquela igreja: pois dizes, esta é a declaração, o sentimento daquela igreja: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Aquela igreja faz uma declaração dizendo que ela é rica. E de fato aquela cidade era uma cidade rica, ela processava todo o ouro da Ásia, chegava até ali em Laodiceia. Era uma igreja que tinha gente importante, uma igreja que tinha pessoas influentes, mas é uma igreja que não valorizava o Senhor Jesus no meio dela. A pessoa mais importante não tinha o seu lugar de destaque no meio dessa igreja. Jesus fala para a igreja, no versículo 17 ainda: e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Irmãos, o retrato espiritual daquela igreja não combinava com a fachada, não combinava com o que ela mostrava, porque ao virar a esquina daquela igreja, achava-se então ruínas. E a questão, meus irmãos, que eu levanto para nós, nessa primeira aplicação na nossa vida: será que a nossa vida não tem alguma semelhança a isso? É isso que nós precisamos refletir neste primeiro momento. O Senhor Jesus, que passeia no meio da igreja, e Ele conhece as nossas obras, será que Ele não tem visto apenas uma declaração vazia, uma fachada, mas Ele não tem visto de fato vida? Ele não tem visto de fato vigor espiritual, obras espirituais na nossa vida? Será que sai domingo e chega domingo e nós vimos para a igreja, mas não há mudança? Há um estacionamento espiritual, se podemos chamar assim, não há crescimento. E às vezes nós nos conformamos com isso, nós acabamos nos acostumando com esse estado de coisa, acabamos nos adaptando a achar que a vida cristã é assim mesmo, a vida cristã é desse jeito mesmo.
E nós achamos então que aquilo que já aconteceu na nossa vida, no passado, está bom. Está bom. Porque no passado eu era alguém então que tinha um vigor espiritual. Eu era alguém que realmente tinha prazer na obra de Deus. Está bom, deixa agora para os outros. E eu começo então a me acostumar em viver estagnado espiritualmente. Há uma grande diferença entre o Rio Jordão e o Mar Morto. Porque o Mar Morto é um lugar onde ele recebe águas, mas não há ali, se estagna aquela água, não há um vazamento daquela água. Ela não sai para lugar algum. Então ali ela morre. Ali ela estagna e vira em nada. Não há vida ali. Enquanto que o Rio Jordão, ele é cheio de vida. E muitas vezes, meus irmãos, a nossa vida, ela tem sido semelhante, se assemelhado a este Mar Morto. E é o que estava acontecendo aqui com a igreja de Laodiceia. E o Senhor começa a aconselhar. O versículo 18 fala de um conselho. O Senhor se mostra à igreja como um mercador vendendo algumas coisas para que o seu problema fosse resolvido. E no versículo 18 o Senhor Jesus diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. E ele está falando de algo espiritual. Vestiduras brancas para te vestires. Lembrando que Laodiceia era uma produtora da lã negra, a mais famosa da Ásia. Vestimentas belíssimas. E o Senhor diz: o que vocês precisam é da vestidura branca. O que vocês precisam é de uma vida imaculada na minha presença. De uma vida de santidade. De uma vida onde vocês comecem a ter nojo do pecado. A rejeitar o pecado. E este é o que Jesus quer dizer quando ele fala das vestiduras brancas. Ele está falando de roupa só. Ele não está falando da roupa literal, mas ele está falando da santidade, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Novamente a cidade era famosa, era uma cidade com muitos recursos, e a grande universidade, a medicina dos olhos que havia ali na cidade de Laodiceia, onde eles produziam um pozinho que jogava nos olhos, e era curativo. E Jesus fala: o que vocês precisam é de enxergar espiritualmente. É a minha vontade. Irmãos, o grande empecilho na nossa vida, quando nós começamos o processo de nos conformarmos com este mundo. É uma coisinha aqui hoje, é outra amanhã, é uma desculpa dizendo: todo mundo faz. É uma desculpa dizendo: fazer o quê? A carne é fraca. E nós começamos então uma série de desculpas, até que finalmente nós nos acomodamos e achamos então que a vida cristã é isso mesmo. A vida cristã é isso mesmo. E nós perdemos então o vigor, o ímpeto e o desejo de fazer a vontade de Deus, de que ela seja feita na nossa vida, dentro da nossa casa, em tudo que tocamos e em tudo que pensamos. Irmãos, o Senhor anda no meio da igreja. Capítulo 3, no versículo 15, ele vai dizer que o Senhor anda no meio da igreja e ele identifica a falta de fervor espiritual. No capítulo 3, versículo 15, o Senhor Jesus diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras fosse frio ou quente. Quando nós
olhamos para esta igreja, a igreja de Laodiceia, e olhamos todas as críticas que o Senhor Jesus faz a esta igreja, você pode procurar nesse texto e você não vai encontrar nenhuma denúncia feita pelo Senhor Jesus em relação à doutrina, à ortodoxia ou à presença de heresias dentro daquela igreja, como o Senhor havia indicado em outras. Em outras igrejas ali, o Senhor vai dizer, olha, toma cuidado com esta doutrina, ou a doutrina dos nicolaítas, ou outra qualquer, que estava arrasando a vida da igreja. Mas aqui nós não encontramos nenhuma menção do Senhor dizendo, olha, a igreja está seguindo uma linha doutrinária perigosa, há heresias. Não há. A igreja estava seguindo aquilo que a palavra de Deus estabelece. Eles eram ortodoxos na doutrina, fiéis na doutrina. Também, meus irmãos, nós não observamos aqui o Senhor falando de imoralidade. Não há registro aqui de uma acusação dizendo, olha, como há em outras. Algumas igrejas foram acusadas de prostituição, imoralidade. Esta não. Esta não é. Não há acusação de gente imoral aqui. Pelo contrário, eles são bem morais nesse sentido. Não há palavras de que eles estavam sendo perseguidos, como algumas outras. Estavam sendo perseguidos pelos judeus, outras pelo Império Romano, sendo esmagados. Aqui não. A paz entre a igreja e a sociedade. Não há declaração de guerra aqui, não há sinal de pobreza material. Eles provavelmente eram ricos, abastados, era uma igreja rica. E até mesmo, quem sabe, nós pudéssemos ficar muito alegres e satisfeitos em poder ser membro de uma igreja assim. Firme doutrinariamente, correta moralmente e próspera financeiramente. Poderíamos muito bem ficar contentes com uma igreja assim. Mas, meu irmão, a maior censura para aquela igreja é de que eles viviam a sua ortodoxia, a sua firmeza doutrinária, o seu caráter moral e a sua prosperidade financeira. Nós precisamos de firmeza teológica, nós precisamos de firmeza moral, e não há nada de errado quando o Senhor nos abençoa financeiramente. Não é este o problema. Mas o problema é que eles viveram estas bênçãos sem fervor espiritual. E o grande problema está aqui. O grande problema está no versículo 15, quando o Senhor diz, vocês não são frios e nem quentes, vocês não têm fervor. Falta fervor na vida de vocês. Falta alegria de servir a Deus. Tá certo, vocês estão dando a declaração certa, mas vocês não têm fogo no coração. E este é a acusação que o Senhor faz. Irmãos, nós vivemos talvez uma crise sem precedentes no Brasil, falando um pouquinho de forma mais ampla e geral, quando nós observamos o povo de Deus de forma mais ampla, e ainda não fazendo uma aplicação pessoal, mas quando nós olhamos a igreja evangélica no Brasil, e hoje a igreja evangélica no Brasil talvez viva tempos sem precedentes na história recente do evangelho no Brasil. O evangelho no Brasil, no tempo do Brasil, monarquia, quando nós tínhamos aqui rei, no império, a igreja evangélica não tinha lugar. Não tinha lugar.
Quando os primeiros missionários chegaram no Brasil trazendo o Evangelho, e nós conhecemos a história de Asbel, né, que trouxe o reverendo Asbel, chegou no Brasil em 1859, encontrou aqui uma pátria cujo havia um imperador. E não havia espaço para o Evangelho. E esse espaço para o Evangelho foi sendo conquistado. E a primeira vez que o Império disse, olha, vocês podem construir um templo. Porque até então não se podia construir templos. Havia-se a necessidade de se reunir em casas que não tivesse aspecto de templo. E quando o Império disse, os evangélicos podem construir templos, mas esses templos não podem ter fachadas de templo. Já viu isso? Mas era assim. Então se construiu caixotes. Eu chamo de caixote, né? Não tinha aquelas fachadas bonitas de templo e parecia mais mesmo uma casa ou uma loja. Com o tempo isso foi mudando e hoje nós temos igrejas com templos belíssimos, construções maravilhosas, templos que são comparados aí ao templo de Salomão, coisas suntuosas estão sendo construídas no Brasil e nós vemos aí uma prosperidade, nós vemos aí as igrejas prosperando nesse sentido, os templos se enchendo, mas a grande questão, meus irmãos, que com tudo isso, cresce junto o liberalismo, cresce junto um misticismo dentro das igrejas evangélicas, um sincretismo, uma ênfase exacerbada à teologia da prosperidade, do copo de água ungido, da rosa ungida, ou qualquer coisa que seja ungida, e nós vemos tudo isso crescendo junto, e a pergunta que nós fazemos, e aquilo que nós precisamos olhar para nós mesmos, é que se de fato toda essa prosperidade, ela tem refletida no nosso fervor espiritual. Ou, novamente, nós estamos vendo uma fachada, ruas preparadas, calçadas limpas, ruas asfaltadas e sem buracos, lojas modernas, casas bonitas, mas quando viramos a esquina, o que nós vemos é desastre. Nós vemos caos. O Senhor Jesus acusa aquela igreja, e a oração, meus irmãos, é que o Cristo crucificado, ressurreto, que aparece aqui no capítulo 1, que anda no meio das igrejas, que está no meio das igrejas, a nossa oração é que haja sim, tudo isso, firmeza doutrinária, que haja firmeza moral, que haja prosperidade em crescimento da igreja, mas que haja fervor, que haja fervor, que os nossos corações estejam preparados para servir a Deus. E quando nós nos lembramos daqueles irmãos, muitos deles com o coração cheio de fervor, e eram entregues nas mãos do Império Romano, e eram mortos, mas nada conseguia apagar o fervor daqueles irmãos. E talvez hoje, meus irmãos, tantas coisas tenham apagado ao nosso fervor. Ah, não vou mais à igreja. Não vou mais à igreja. Ah, mas por que você não vai mais à igreja? Olha, cansei da cara daquele irmão. Cansei. Estou cansado. Não vou mais à igreja. Ah, por que você não vai? Estou cansado, trabalhei a semana inteira. Quer dizer, todo é motivo para que este pretenso fervor seja apagado. E se ele é tão facilmente apagado, talvez seja questão de pensarmos se um dia ele esteve aceso. Se um dia ele esteve aceso. Nós ouvimos histórias de igrejas
que nasceram onde jamais alguém pensou que uma igreja nascesse. Histórias de igrejas que nasceram embaixo de pé de árvore. Uma sombra de uma árvore começa um culto. E ali se transforma uma igreja. Porque havia fervor. E quando há fervor no nosso coração, o Cristo ressurreto está no nosso meio. Ele anda no meio da sua igreja. Capítulo 3, versículo 19, a palavra de Deus diz assim, olha só que palavra tão mansa do Senhor Jesus, tão firme, mas ao mesmo tempo mansa e cheia de esperança. Vamos ler juntos, capítulo 3, versículo 19. Leiamos. Eu repreendo, diz o Senhor, eu disciplino, mas eu faço isso com quem eu amo. Com quem eu amo. Meus irmãos, se por um minuto, se por um segundo, você que está sentado aqui nesses bancos, nós que estamos aqui esta noite, você constatou que há uma repreensão de Deus na sua vida, você constatou que Deus, de alguma forma, está te disciplinando, irmãos, corra imediatamente para aquele que pode dar perdão, aquele que pode dar esperança. O texto diz, seja zeloso. Seja zeloso. Eu quero mudar só um pouquinho. Eu peço a licença de mudar só um pouquinho esta palavra para nós e dizer assim, seja esperto e corra para aquele que pode perdoar. O Senhor Jesus. O nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele, meus irmãos, que ele não quer alguém só amigo do Evangelho. E se essa tem sido a sua prática, você é um amigo do Evangelho, você é um frequentador nominal. Não é isso que Deus quer. Você está se enganando, porque nós fomos salvos para o prazer de Deus. Deus se alegra nos seus salvos. Mas se nós vivermos sem fervor, nós provocaremos náuseas em Cristo. E ele diz, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ele diz no versículo 16. Nós somos resgatados, redimidos, salvos, mas para o deleite de Deus, para a alegria do Senhor, para a glória de Deus. Isso significa que nós não podemos aceitar por nenhum momento na nossa vida, e precisamos clamar por misericórdia, se nós notarmos que falta fervor. Não é assim que Deus quer que nós vivamos a nossa vida. Meus irmãos, ele anda no meio da igreja, e o capítulo 3, versículo 21 diz que aquele que anda no meio da igreja, aquele que está lá no capítulo 1, versículo 13, e diz, eu ando no meio dos candeeiros, eu estou no meio dos candeeiros. João tem essa visão de Jesus no meio dos candeeiros, conhecendo a sua igreja, sondando a sua igreja, não só de longe, mas ele sonda, porque ele está no meio do seu povo, da sua igreja. Ele anda no meio da igreja, e o Senhor faz promessas. No capítulo 3, versículo 21, ele diz assim, ao vencedor, e ele fala isso para as igrejas, não só para esta, mas aqui ele diz, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. No capítulo 3, versículo 12, ele diz à igreja em Filadélfia, ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo
nome. No capítulo 3, versículo 5, novamente o Senhor promete, Ele faz promessas à igreja. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. No capítulo 2, versículo 26, ele diz: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. E ele faz essas promessas às igrejas, promessas maravilhosas, promessas principalmente que estaremos com Ele, com o Senhor, naquela pátria celestial. Irmãos, Ele diz que é o Amém, Ele diz que é a testemunha de Deus, Ele diz que é o princípio da criação, Ele é a palavra de Deus, e por Ele ser isto, Ele pode fazer promessas. Ele pode fazer promessas. Quando a gente olha a palavra de Deus lá em Lucas, capítulo 26, se você quiser abrir comigo lá em Lucas 26, no versículo 26, nós encontramos aqui uma situação. Mateus, desculpa, meus irmãos. Mateus 26. Mateus 26, versículo 26. Isso. Lá no capítulo 26, versículo 26, nós encontramos os discípulos em volta da mesa com Jesus. E eles estão ali num momento de intimidade. E eles estavam muito à vontade com Jesus. Muito à vontade. Tanto é que em determinado momento, a Bíblia fala lá em João que o próprio João, o discípulo amado, ele se reclinou sobre o peito de Jesus. Então, eles estavam muito à vontade com Jesus. Eles se sentiram muito bem naquela mesa, muito bem naquele jantar. E naquele último culto, e talvez eles não imaginassem que fosse de fato o último culto, mas em Mateus 26, versículo 26, há um momento muito importante, e a Bíblia diz assim: enquanto comiam aquele jantar maravilhoso, inesquecível, tomou Jesus um pão e abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E Jesus então, até o versículo 30, ele estabelece aqui a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, que os discípulos se lembrariam enquanto estivessem vivos, e a igreja se lembra até o último dia, até o dia da volta do Senhor Jesus. A igreja faz isto, ela se reúne em torno da mesa para participar da ceia do Senhor. Mas naquele momento, os discípulos estavam alegres, estavam à vontade com o Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, aquela intimidade, aquele momento alegre, aquele momento descontraído, de que não havia nenhum perigo à vista, de que não havia nenhuma dificuldade em se alegrar, em confessar Jesus, em se declarar amigo de Jesus, tudo ia bem. E talvez a gente também seja assim. Na igreja tudo vai bem. Enquanto estamos com os irmãos, tudo vai bem. E as promessas do Senhor não é só para quando tudo vai bem, mas é quando tudo vai mal também. No capítulo 26, versículo 56, nós encontramos agora uma outra situação, um outro momento. Não mais o momento da intimidade, não mais o momento da descontração, não mais o momento da alegria. Parece então que essas promessas feitas ali, nesse momento íntimo, momento alegre, elas não serviram para nada, se esqueceu rapidamente. Nós encontramos uma outra situação. E o capítulo 26, 56,
fala da situação no Getsêmani e logo após então a chegada de alguns inimigos. E o versículo 56 diz assim: tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. E aí vem aquela frase tão triste. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Meus irmãos, cadê o momento alegre? Cadê o momento da intimidade? Cadê o momento onde Pedro então diz: Senhor, se todos te negarem, eu estou firme com o Senhor? Cadê esse momento? Então, nesses momentos difíceis, parece que as promessas do Senhor, elas perdem a validade. E se nós não mantermos no nosso coração, numa busca a Deus, numa consagração constante a Deus, este fervor espiritual, meus irmãos, é certo que na primeira dificuldade, no primeiro problema, no primeiro revés, nós vamos fugir, nós vamos esquecer, nós vamos deixar para lá. E quando nós olhamos hoje aquelas igrejas lá no Apocalipse, nenhuma delas existem mais. Talvez elas cumpriram o seu papel e existiram por determinado tempo e sumiram. Mas talvez também algumas delas, elas deixaram de ouvir a voz do Espírito de Deus e não atenderam a voz do Senhor Jesus. Continuaram vivendo sem fervor. Tem um hino do nosso inário que diz, né? Muitos sem fervor vivendo estão se arrastando pela vida cristã, um dia após o outro, mas não há fervor. E sem fervor, meus irmãos, a vida cristã, ela perde a expectativa das promessas de Deus. Ela perde. Parece que não há mais graça em servir ao Senhor se nós não tivermos fervor. E eu quero convidar neste momento, nós vamos orar, vamos buscar a Deus numa oração. Nós sabemos que a palavra do Senhor, ela fala ao nosso coração através do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que aplica a palavra que Ele inspirou pelos apóstolos, pelos profetas, pelos escritores bíblicos. Ele aplica aos nossos corações. E nesta noite, meu amado irmão, irmã, você que está aqui conosco, se de alguma forma Deus falou ao seu coração, dizendo: olha, isto é com você, você precisa viver a sua vida cristã com mais fervor, com mais alegria, com mais disposição, você precisa abandonar isto. Deixa isto, para que não haja empecilhos, nem pesos e nem pecados te impedindo.